Fala, família. Família, me esclarece uma coisa que me tira uma dúvida. Vamos refletir em algo. Onde está na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, que Deus nos levantou como acusadores? Onde está na palavra do nosso Senhor que Deus nos levantou como aqueles que vai julgar, são julgadores? Família, Deus, Ele nos levantou nessa terra, Deus nos chamou. Não foi para acusar, não foi para apontar, não foi para julgar, nem criticar o próximo. A palavra de Deus nos afirma que certa mulher foi pega no ato de adultério e naquela época a lei era clara e branda em dizer que quem fosse pego em ato de adultério deveria sofrer morte por apedrejamento, deveria ser apedrejado, entendeu? E pegaram essa mulher em ato de adultério e levaram ela até Jesus para saber o que iam, resolveram testar Jesus para saber o que Jesus falaria a respeito. E Jesus falou assim, Jesus estava escrevendo, aí chamaram ele, falaram que essa mulher foi pega em ato de adultério, a lei nos diz para apedrejá-la. E você? O que você nos diz? Você não vai? O que você nos diz? Jesus falou assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Isso é forte porque Jesus ele não falou assim, não apedreja, não julguem, não critiquem. Ele só falou, aquele que não tem pecado, que faça. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, condene. Aquele que não tem pecado, faça o que achar correto. E ninguém apedrejou aquela mulher. Ninguém tá com a pedra, ninguém criticou. Todos largaram suas pedras e foram-se embora. E Jesus chegou para aquela mulher e falou assim: mulher, cadê os que te acusam? Todos foram embora. Jesus falou assim: eu também não te julgo, eu não te acuso, mas vai e não peques mais. O que eu estou querendo dizer com isso, família? Que Jesus, ele não acha correto, ele não aplaude o seu pecado, o seu erro, as suas falhas. Deus, ele não apoia os meus erros, minhas falhas, os meus pecados, mas Deus, ele nos amou tanto que ele enviou Jesus para morrer pela minha vida e pela sua. Deus, ele não olhou para quem está pecando mais, para quem está pecando menos, para quem está agindo conforme ele quer. Ele entregou a vida dele, Jesus entregou a vida dele por todos, mas ele nos deixou uma ordenança. A lei diz assim, amai ao Senhor o seu Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele veio não para revogar essa lei, mas para fazer com que essa lei ela fosse cumprida de uma forma mais difícil. Jesus falou assim: amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como eu te amei. E aí eu te pergunto, então estamos fazendo o que Jesus nos deixou como mandamento, como ensinamento? Será que nós estamos amando ao próximo como Jesus nos amou, entregando a vida dele por nós? Cara, Jesus, ele não olhou para o teu pecado. Jesus, ele não olhou para o meu pecado. Ele não olhou para os meus erros, para as minhas falhas. Ele só decidiu obedecer ao Pai e entregar a vida dele pela minha e pela sua vida. E eu tenho algo para te falar. Eu não sigo uma religião. Eu sou evangélico, mas eu não sou crente. Eu sou cristão. E ser cristão
não se trata de você servir na igreja A, na igreja B, na igreja C. Ser cristão não é você ser católico, você ser evangélico, você ser de outras denominações. Não. Cristão, o termo cristão, antigamente, quando começou o termo cristão, foi os seguidores de Jesus começaram a ser chamados, os primeiros seguidores de Jesus começaram a ser chamados de cristão, era motivo de zombaria. Quando eles falavam assim, lá vem os cristãos, era pequenos Cristo. Ser cristão é você declarar, eu sou cristão, estavam assim, eu sou o pequeno Cristo, eu sou seguidor de Jesus, eu reproduzo o que Jesus me ensina. E eu te pergunto, Jesus tem ensinado a apontar, criticar, julgar? É muito triste quando a gente abre os comentários de alguns vídeos cristãos. E eu tô falando isso porque eu vi um vídeo hoje de uma pessoa que já foi evangélica e hoje ela optou por outra religião, e as pessoas apontando, e as pessoas que estavam apontando, criticando, eram evangélicas. E os comentários de algumas pessoas que não eram da igreja era assim, que não eram evangélicas era assim: é bom ver os crentes praticando o amor. É por isso que ela largou a igreja e resolveu ir para outra religião. E um dos comentários era assim, das trevas para a luz. E eu não estou aqui julgando, criticando, apontando. Eu só estou aqui refletindo com vocês o seguinte, que Jesus, será que Jesus está alegre, está feliz com a minha atitude, com a sua atitude como cristão? Será que nós podemos falar que realmente nós somos cristão, pequeno Cristo? Será que nós podemos falar que nós somos imagem e semelhança do Senhor? Será que nós podemos falar que nós somos a imagem de Deus na terra? É triste, mas infelizmente não somos. Infelizmente a igreja está entrando numa rota que, em vez de se tornar exemplo, em vez de se tornar referência, muitas vezes a igreja está se tornando a vergonha. Porque a pior coisa que tem é a pessoa falar, ser crente como fulano, como ciclano, como beltrano, é melhor continuar no mundo. E agora eu te pergunto, o que teu vizinho, o que teu colega de trabalho, o que seu colega da escola, o que seu irmão, quando te vê, o que ele vê? Será que ele vê a imagem e semelhança do Criador? Será que ele vê um verdadeiro cristão genuíno que carrega a palavra, que leva o Evangelho, proclama o Evangelho da forma que Jesus nos chamou para fazer? Ou ele vê mais um crente? Não seja mais um crente, mas seja um cristão genuíno. Ama o próximo como Jesus chama. O que vai transformar o mundo não é nós apontarmos o pecado do próximo, mas o que vai transformar o mundo é nós a mostrar para o próximo que o amor de Jesus que nós carregamos pode transbordar nele. A função de convencer o homem do pecado é do Espírito Santo, e a função de acusar o homem o pecado que comete é de Satanás. E a sua função, a minha função, é amar o próximo como Cristo me amou, como Cristo te amou. Então, não seja mais um acusador, mas seja aquele que vai transformar a geografia da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, amando o próximo como Jesus chamou. Que Deus te abençoe e que você venha ser imagem e semelhança do Salvador na terra.